O Internacional nesta quinta-feira continua a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino no final de semana. E a grande dúvida do time nesse momento é na lateral direita, onde os dois laterais do Internacional não estarão à disposição. Ou seja, o Inter vai precisar ter uma terceira opção. E o Mano Menezes tem dois atletas que podem pintar nessa lateral direita. E certamente esses dois jogadores fariam a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Além disso, também eu quero te trazer os três volantes que estão na mira do Internacional para 2023, pensando que o Inter para a próxima temporada vai ter uma oxigenação nesta posição em função do Johnny, que pode ser vendido, do Lisieiro, que pode ser do Internacional, e do Edenilson, que pode ser vendido. E ao longo desse vídeo eu vou te trazer as principais informações sobre essas possibilidades. Mas antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Então vamos começar o vídeo aqui com as principais atualizações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez às pessoas, ajuda muito no desempenho e na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, porém tu não é inscrito, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro botão azul ou no QR Code que aparece acima, tu pode te tornar membro do canal e ter acesso a informações de forma exclusiva, de forma antecipada sobre o Internacional. Ou seja, se tu quer ter mais informações antecipadas sobre o Colorado, aproveita e te torna membro do canal no nosso grupo WhatsApp privado aqui do nosso canal. Além disso, também ajuda esse canal a continuar trazendo mais informações aqui do nosso Colorado, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações nesse momento do Inter, que continua a sua preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino. O Inter que nesse momento treina nesta quinta-feira pela manhã. O Inter que neste treino da quinta deve fazer, o Mano Menezes deve começar já a colocar a equipe titular e deve ser o treino de maneira mais intensa no Internacional. Mas neste momento, a principal dúvida que o Mano Menezes tem no seu time, né? Apesar dos outros desfalques que tem, como por exemplo o Johnny, como por exemplo o Daniel, que ainda é dúvida, como por exemplo do Wanderson, esses três jogadores têm substitutos que vão poder jogar contra o Red Bull Bragantino. Mas na lateral direita, o caso é um pouco diferente, porque o Fabrício Bustos, que é o titular, acabou tomando o terceiro cartão amarelo e fica de fora. O Everton, que é o seu primeiro reserva, é um jogador que pertence ao Red Bull Bragantino, logo não pode jogar, ou seja, o Inter vai para a sua terceira opção. Neste momento, o Inter tem duas possibilidades. A primeira, e a tendência, é que seja do lateral de 19 anos de idade, Alan Anis. O Alan Anis é um jogador da lateral direito, é um jogador inclusive cria das categorias de base inicialmente do Bahia, e nessa temporada veio para o Internacional e está jogando sub-20. Inclusive, o Alan Anis é um destaque do Sub-20 do Internacional desta temporada e é um jogador que já deve integrar os profissionais de maneira direta a partir de 2023, inclusive ganhando chance no Campeonato Gaúcho. É um jogador com uma classe muito interessante. A tendência é que ele atue como lateral direito. Mas a outra possibilidade, que também não está descartado, é a do Igor Gomes, zagueiro / lateral direito que veio do Barcelona e ainda não fez a sua estreia, sequer foi relacionado, mas está bem fisicamente, bem clinicamente, não foi relacionado apenas por opção técnica no Mano Menezes. E também é um jogador que pode aparecer nessa lateral direita. A tendência é que seja o Alan Anis, mas o Igor Gomes também briga por essa vaga. A terceira opção, que também é a mínima chance, mas também não está descartada, é improvisar o Edenilson na lateral direita. Apesar de ser improvável, também é uma possibilidade que pode ocorrer no estádio Beira-Rio, tá bom? E agora eu quero te falar sobre os três jogadores volantes / segundos volantes que podem pintar no Internacional em 2023. Primeiro eu quero te trazer um contexto. Por que o Inter já está sondando essa série de nomes? Eu quero te falar que no final do ano o Inter vai liberar o Lisieiro e ele vai voltar para o São Paulo. O Johnny, por receber grande assédio do futebol europeu, como mercados da Espanha, Itália e também da MLS dos Estados Unidos, é um jogador que pode já ser vendido em janeiro. Ou seja, dois jogadores de volante sairiam. E o terceiro, o Edenilson, que já está claro que vai deixar o Internacional, ele já pediu para sair, a comissão já não tem mais interesse, a direção quer liberar o jogador, inclusive já se especula clubes que ele possa atuar na próxima temporada. Só aí eu falei três jogadores, o Inter ficaria sem volante, só que até poderia puxar alguns nomes da base, como por exemplo o Matheus Dias. Mas o Inter vai precisar entrar nesse mercado, talvez trazer 2 ou até 3 novos volantes. E aqui eu quero te trazer os 3 volantes que nesse momento a gente sabe que já foram vazados e o Inter sondou.
E eu quero começar pelo Felipe Machado, que é um volante do Cruzeiro, é um jovem ainda de 23 anos de idade e é um jogador que tem contrato terminando com o Cruzeiro. Ele poderia vir de maneira gratuita pelo Internacional e é um jogador que basicamente seria o substituto do Lisieiro, né? Não chegaria para ser titular, chegaria para ser reserva. Óbvio que logo poderia se tornar titular, mas não seria a tendência. O Felipe Machado é um jogador que nesse momento já fez, inclusive já trabalhou aqui no Rio Grande do Sul, inclusive ele é aqui do Rio Grande do Sul, é criado da categoria de base do São José, mas também passou pelo Grêmio e já está há cerca de 2 anos no Cruzeiro, vem sendo titular inclusive. E é um jogador bem interessante, e é a primeira possibilidade. Foi o primeiro jogador sondado dessa leva de volantes. O segundo nome, esse todo mundo conhece, Arangues, do Bayer Leverkusen. Vai sair de graça em janeiro do Bayern. Inclusive, nessa temporada, o Inter teve um pré-acordo com o Arangues, acabou não dando certo em função da eliminação da Conmebol Sul-Americana. Com a saída do Edenilson, o Inter pode tentar novamente o Arangues. Apesar de ser um salário bem alto, com a saída do Edenilson, basicamente que ele equilibraria essa folha salarial do Internacional. Porém, o Mano Menezes não é muito fã do futebol do Arangues. Não pelo futebol, mas sim pela idade. O Arangues já é um jogador de 33 anos de idade e que viria com um salário muito alto. Na visão do Mano Menezes, seria ideal neste momento pegar esse salário de Charles Arangues e contratar um jogador mais importante e mais jovem. E na posição do Arangues, trazer daqui a pouco um novo Arangues, por exemplo, o Arangues lá de 2015, ainda com 24, 25, 26 anos de idade. Essa seria a ideia do Mano Menezes nesse momento. Por isso que é um jogador que acredito eu que não pintaria no Internacional, apesar de não estar descartado por ter a adoração do presidente Alessandro Barcelos. E o terceiro nome, esse que foi o último dessa lista agora a ser pintado, inclusive ontem à tarde eu te dei mais detalhes sobre ele, que é o Patrick de Luca, que é um jogador do Bahia. Trabalhou com o Mano Menezes no Bahia quando o Mano estava no Bahia. É um jogador que também tem contrato terminando. Pode sair de graça agora em dezembro. E o próprio empresário do jogador, que é o Júnior Pedroso, já confirmou que o Internacional sondou o jogador. Além de outros clubes do futebol brasileiro e também de um time de futebol de Portugal. Também seria um jogador que não viria para ser titular. Viria para disputar a posição e para compor elenco. Também ali podendo ser substituído ou até mesmo do Lisieiro. Mas é um jogador de 22 anos de idade e de 1,80 m. Assim como o Felipe Machado, que é um jogador de 23 anos de idade. Ou seja, o Inter quer trazer jogadores jovens, mas ao mesmo tempo mesclar com a experiência que poderia vir um volante mais badalado, como por exemplo no Arangues da vida, não sendo exatamente o Arangues. A ideia do Inter é trazer 2 volantes, sendo um reserva, um pouco mais jovem, de 22, 23 anos, e um mais velho, de 26, 27, 28 anos, até mesmo 30 daqui a pouco, mas que seja um pouco mais badalado. Mas esses são os primeiros 3 volantes que começam a entrar no radar do Internacional, e muito porque o Inter deve liberar alguns volantes na troca dessa temporada, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, deixa aqui nos comentários qual desses volantes tu contrataria para o Inter, tu contrataria algum, contrataria 2, contrataria os 3, não contrataria nenhum, qual que tu contrataria então, deixa aqui nos comentários que eu quero saber aqui, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!